Oi pessoal, tudo bem? Hoje é dia de desafio no ar. Gente, eu tô amando. Acho que a melhor coisa que eu fiz foi propor esse desafio, porque olha, é uma coisa pessoal, sabe? Eu tô todo livro que eu termino do desafio me perguntando por que eu não li isso antes. Tipo, como assim eu demorei 28 anos da minha vida, quase 29, para ler o incrível romance da perfeita, maravilhosa Jane Austen? Gente, fala pra mim. Eu não consigo entender, porque é muito incrível e não podia ter passado assim, né, sem ser notado esse romance, mas enfim, está lido. E se existisse nesse canal um ranking, gente, olha, eu não sei, mas esse aqui estaria no topo. Por quê? Porque tem vários fatores históricos que me levam a pensar que Jane Austen é uma pessoa, foi, né, claro, uma pessoa sem precedentes na história. Gente, é um romance escrito, publicado em 1813. Então a gente já tá aí há mais de 200 anos. E aqui eu não tenho um romancezinho idiotinha, sabe? Um romancezinho bobo. Eu tenho fortes visões da sociedade, fortes críticas a construções sociais que eram máximas, sabe? Que eram verdades absolutas. Então a gente vai aqui por meio de uma família, né? Que é a família da Elizabeth e da Jane, que são os Bennet. A gente vai perceber um olhar para uma sociedade que colocava a mulher como mais que um objeto, né? Então a gente vai ter construções sociais sendo colocadas em xeque por uma mulher numa época que a mulher não tinha espaço, uma época que a mulher não podia falar, e ela genialmente construiu isso, né? Nesse romance, eu não conheço os outros romances dela, mas eu sei que são maravilhosos, ouço maravilhas sobre esses romances, então acredito que eles não devam ser nem um pouco inferiores a esse daqui. Então vamos ao enredo. Eu sei que essa história já foi várias vezes adaptada aí para o cinema, e as que eu conheço, gente, são conheço uma. É uma adaptação ótima, muito boa, e nos faz aí também aquele suspiro, né? O coração bate mais forte. Então vamos lá. Como eu falei, a gente tem a família Bennet, que vai ser uma família de 5 meninas, tá? Essas meninas aí estão mais ou menos na idade de casamento, a mais nova tem 15, né? E aí você imagine uma escadinha de mais 5 aí. Então a gente vai ter a Jane sendo a mais velha, depois a Elizabeth e as outras meninas que não tem tanta importância assim para a história, tá? Mas vão depois também aparecer aí com um pouquinho de importância, tá? Então nós vamos ter esse momento de casamento aí, de busca por um casamento bom, que seja o quê? Financeiramente, que seja um casamento vantajoso, né? Até porque como nessa época aqui, as heranças passavam para os homens e não tem homens nessa família, não tem herdeiros. Então elas vão perder, inclusive, a terra onde elas moram, a casa, né? Então elas precisam aí se colocar logo nesse mercado de casamentos. Bom, no começo a gente vai ter a chegada de um jovem muito rico que tem posses, né, o senhor Bingley, e aí durante um baile a Jane vai se apaixonar já, se encantar, mas a Jane ela é um pouco fria, ela não demonstra muitos sentimentos. Então a gente vai ter esse primeiro olhar aí, só que a gente vai ter em plano de fundo a Elizabeth, que vai ser questionada pela beleza dela, tá, gente? Então, assim, ela não era tão bonita assim. Quem vai dizer isso? Um outro senhor que veio junto com o senhor Bingley, que é o senhor Darcy. O senhor Darcy, cara, ele é aquele cara assim que se acha, sabe? Ele não fala muito, ele não dança muito, enfim, ele fica aí meio que só observando e ele parece desdenhar, sabe? Parece que ele desdenha das pessoas, da pobreza, das pessoas, é todo mundo muito simples ali. E aí então a gente vai ter a mãe Bennet,
louca pra casar todo mundo. Então ela é escandalosa, né? Ela apresenta mesmo as meninas, fala de todo mundo, e isso cria um mal-estar, né? É como se as meninas não tivessem uma boa formação, não tivessem uma boa índole, sabe? Então a gente já vai colocando aí o que o próprio nome já diz, o preconceito estabelecido pelas pessoas. E a gente vai então nessa construção aí da história, percebendo como as engrenagens dessa sociedade é muito baseada nos preconceitos, né? A mãe não é recatada, portanto as filhas não são respeitáveis, certo? Portanto, não daria para casar com uma senhorita Bennet, porque olha que família que ela tem, né? Além de tudo, elas eram pobres e o dote não seria lá dos melhores. Em contraponto a isso, a gente vai ter o amor, porque as duas irmãs mais velhas vão se apaixonar. A Jane vai sofrer muito, porque o Sr. Bingley vai embora e vai ficar a sensação assim de que porque a mãe dela era escandalosa, porque ela era pobre e não dava para casar, sabe? Essa coisa assim. Então a gente vai ter esse sofrimento. Nesse vai e volta, a gente vai ver o Sr. Darcy se apaixonar pela Elizabeth, só que a Elizabeth também é preconceituosa, orgulhosíssima. Ela vai falar, olha, se a minha irmã não serve pro seu amigo, eu também não sirvo, né, gato? Então não quero casar com você. A gente vai ter então essa história se desenvolvendo ali, né? Muita riqueza, pouca riqueza. Cara, é assim, deliciosa. Gente, ó, vocês viram, o livro é grosso, né? Tem 400 páginas de narrativa. Em 3 vezes que eu peguei, eu li. Foi muito delicioso, sabe? Foi uma leitura, assim, muito prazerosa. Me fez pensar em alguns aspectos hoje ainda, mais de 200 anos depois. Me fez pensar em algumas coisas que a gente tem ainda, infelizmente, na nossa sociedade, sabe? E aí, fica, assim, aquela coisa, né? Nessa época, era necessário que uma mulher se casasse para que tudo na vida dela tivesse resolvido. Uma das irmãs vai fugir com um soldado e ela vai ficar super mal falada. Só que quando acaba essa falação, quando as pessoas vão parar de falar que ela não é respeitável, quando ela se casa com ele, então, saiu a notícia no jornal, ela se casou, tá tudo certo. Então, cara, o casamento aqui é colocado como a única forma de uma mulher existir na sociedade, sabe? Lá nessa época. Mas e hoje? Hoje, como que a gente tá? Né? Como que é isso? Será que mulheres solteiras aí, não jovens, né, de 20 e poucos anos, mas sei lá, depois dos 40, será que mulheres que escolhem ficar solteiras, elas têm tanto respeito, né? Essa imagem da família, essa imagem do homem associado à mulher, gente, é muito interessante. E depois também as convenções sociais, né? A forma como eu me arrumo, a forma como eu me comporto, como eu falo, como eu me expresso. Será que ainda hoje, 200 anos depois, a gente ainda não tá subjugada a essas questões, né? De repente uma saia muito curta, uma maquiagem muito escandalosa, um cabelo que não é tão feminino assim. Isso me coloca numa posição diferente. Ainda existe esse olhar. Eu acho que isso é muito instigante. Vale bastante a pena fazer essa leitura nesse aspecto. Porque, apesar de 200 anos terem se passado, algumas coisas ainda permanecem de formas diferentes, mas elas ainda estão por aí e ainda fazem preconceituosamente uma construção da nossa sociedade. Então, gente, eu simplesmente amei. Vou ler mais Jane Austen durante esse ano ainda, em 2022, porque valeu muito a pena, foi muito bom e eu acho que você deveria ler. Tá? Eu acho que vocês deveriam sim fazer essa leitura, eu tenho certeza que vocês vão gostar. Então, gente, você já leu? Me conta aqui nos comentários, já leu, gostou dessa história? Indicaria como leitura? Eu acho que vai virar presente para muitas pessoas esse livro aqui na minha vida nesses próximos anos, porque eu amei. Então, gente, a meta, o desafio de fevereiro está cumprido. Domingo de carnaval, delícia de resenha. Eu espero que vocês gostem, tenham uma ótima semana, cuidem-se aí nesse feriadão, aproveitem e a gente se vê no próximo vídeo. Um beijo grande e até lá, pessoal!